Não sei se falei como. Na Ela yebi quer te me sonha pedir shwende ngeni. desculpa. Meya lingi ko senga pardon. Não chegou de falar comigo. Akoma Quando kite me ko viu, sola nanga tanga mona ingai. sua cara, Akitisa não me kelongi. pediu desculpa. Assim- Mas eu disse, assim mesmo ela já me pediu desculpa. Asenga inga pardon te menga na lobi boye sa senga pardon. Na senga zambe merci. Bona courage wazaki nango. Ya kolobe pa ya moto ayela nga sango oyo. Na kumisa kinzambe. Ela tem o meu sangue, ela é minha irmã. Ya zama kila nanga Nunca zambe vai kolanga ser mwasi. minha prima, Akoza nunca la vai cousine ser te. minha sobrinha, Akoza sempre nièce será te. minha irmã. Aza toujours Então, ndekola ngai. eu peço a Deus, Yango na muito sengi na obrigada, nzambe merci. que o meu testemunho é Et esse. telita toli nanga yango oyo. Merci vraiment. Uma chuva de palma pela glória do Senhor. Mbula mo. Aleluia. Amen. A irmã foi batizada, Ndekwazaki baptisé. mas há certas coisas que o Mais ça Senhor m'a faz. kolo asalaka. Ele usa certa pessoa para tratar o seu. Asalelaka moto pa traiter motema na yo. Então é o tempo que a irmã passou. Exata onde kwa lekisi. Batismo não traz a maldição, Bateme yaka na malédiction te. mas batismo Mais baptême é uma bênção, ezali é pamboli. uma libertação, Eza é délivrance. morrer e ressuscitar com Cristo. Eza kokufa pe kosekwa na Então Yesu. todo esse tempo que a irmã passou, Ta on nyonso nde kwa lekisi. Deus estava a tratar o seu coração Nzamba bande ko traiter motema na para yo. ver como é que você vai agir. Pona mona Será lolenge que ni na yo kwa verdade agir. tomou a decisão de abandonar a maldade? Est-ce que solo zui décision Então, ko é tika isso que mabe? aconteceu. Yango nde Mas salamaki. graças a Deus, Mengolu na nzambe. ela própria vem te pedir perdão. Ye moko ye ko sengo Será pardon. que a irmã já perdoou? Est-ce que ndeko limbisi ye? Perdoou a irmã? Olimbisi ndeko na Então, é yo? muito importante. Eza vraiment motuya. Saber perdoar. Esengeli toyeba kolimbisa. Aleluia. Amen. Uma chuva de palma pela glória do Mapoko Senhor. makasi pona gloire nkolo. Ok, vamos caminhar o nosso comunicado da igreja. Tozoka ba communiqué l'église. Amanhã, segunda-feira, Lodi dia lundi. 15 Le 15 do mês de março, Ya março. ano 2021, 2021. teremos nosso culto de resgate, Tozana kitu na msoko rache. que vai começar a partir das 16 horas até 18 horas. Oye ko banda 16h 18h. Sexta-feira, Vendredi dia 19, le 19. teremos o nosso culto de libertação e cura. Tozana A kitu na partir msoko das délivrance 16 pelo horas. bico. Ko banda E 16h. quarta-feira, Mercredi teremos encontro dos obreiros, tozana rencontre ba a partir ouvrier. das 16 até 18 Ko horas. banda 16h 18h. Domingo, dia 21, Dimanche le 21. teremos nosso dois cultos de Tozana louvor e kitu na adoração. biso mi bala louange pe Primeiro adoration. culto começa a partir das 8 Premier kitu banda e 8h. até 12 pontos. Ti 10h E juste. segundo culto começa a partir das 10 Deuxième culte até banda 12 horas e 10h30 até Di- 12 horas e 30. 10h30 ti 12h30. E no fim do culto, Na fin culte pedimos tosengi a todos os irmãos bandeko que o nyonso nome estão aqui nesta lista oyo bakombo eza na liste de ficar, porque teremos uma pequena conversa. batikala mpo tokozala na lisolo moke. Irmão Bruno Sebastião, Kombo babengi, irmão Belarmino Uzage, kombo babengi, irmão Anse Tecasala, kombo babengi, irmão Tiago, kombo babengi, irmão Gelor, kombo babengi, irmã Jandira, kombo babengi, irmã Débora kombo babengi, e a irmã Virgínia. kombo babengi. Aleluia. Amen. Então, levantemos todos nós. Totelemi biso nyonso. Prepara já a tua oferta da Prepare construção, offrande na construction. porque a obra continua. Até Mosala hoje. ezokontinue ti lelo. Então, prepara a sua contribuição. Prepare na obra do contribution Senhor. na yo mpona œuvre Enquanto que nkolo. vamos dançar, Etake louvar a tokobina Deus, kolue você vai nzambe passar aqui à frente. yo com a tua koleka ya contribuição. liboso. Kilomboka kwisa ya Yesu yanika yongola mukiyungule. Bangi yandike yungula mukiyungulwe. Kilomboka kwisa mwana zambe yanika yongola mukiyungule. Bangi yandika yungula mukiyungulwe. Kilomboka kwisa mwana zambe yanika yongola mukiyungule. Bangi yandika yungula mukiyungulwe. Tala sule. Bangi yandika yungula mukiyungulwe. Kilomboka kwisa mwana zambe yanika yongola mukiyungule. Bangi yandika yungula mukiyungulwe.
mboka kwisa ya Yesu yandika yungula muki yungulwe Papange yandika yungula muki yungulwe kwisa mwana zambe yandika yungula muki yungulwe Papange yandika yungula muki yungulwe tala sule Papange yandika yungula muki yungulwe kwisa mwana zambe yandika yungula muki yungulwe Papange yandika yungula muki yungulwe tala sule Papange yandika yungula muki yungulwe Oh ya Yesu ya nanga oh Yesu ya nanga moko Yesu ya nanga oh Yesu ya nanga moko Nakeledia imaru wa shalawonde Nakeledia imaru wa shalawonde Oh nakeledia imaru wa shalawonde Nakeledia imaru wa shalawonde Glória a Deus. Uma chuva de palma pela glória do Senhor. Aleluia. Aleluia. Amen. Será que estamos presentes? Est-ce que tu es présent? Estou a ouvir bem. Estou Estou a acompanhar muito bem. Será que estamos presentes? Est-ce que tu es présent? Aleluia. Amen. Ah, será que você pode dizer glória a Deus? Est-ce que vous pouvez la gloire à Dieu? Pode dizer Jesus merece a glória. Jesus mérite gloire. Amém. Amen. Ok. Chegou o momento. Ngonge koki. Já falamos hoje. Si tu le baki lelo. Hoje. Lelo eza lelo. Aleluia. Amen. Hoje. Lelo eza lelo. Então prepara já o teu coração. Bongisa motema na yo. Mutu na yo. Porque chegou o momento que nós queremos ouvir a palavra de Deus. Ngonge koki tolito yoka maloba A nzambe. Bíblia diz Bible lobi. que o homem não viverá só do pão, Moto ko vive kana mas lipate. de toda a palavra de Deus. Mena maloba nyonso nzambe. Vamos ouvir agora a palavra de Deus. Tolingi ko yoka siko maloba nzambe. Queremos ouvir lá. Tolingi to yoka nzambe koloba. Amen. Inclina a tua cabeça. Gumba mutu na yo. Deixa esse momento na mão do Senhor. Sika moma ona maboko Deixa o akolo. pregador na mão do Sika Senhor. mote na maboko Diga, akolo. Senhor, Loba nkolo. eu quero ouvir a tua palavra. Nalingi ko yoka Eu maloba na quero yo. receber a vida nesta manhã. Nalingi ko zwa vi na tongwa lelo. Tobondeli na kombo na Yesu. Meu coração me leva a te adorar, Deus da vida. Coração me leva a te adorar, Deus da vida. Chama, a te adorar, Deus da vida. A te adorar, Deus da vida. Eu te adorar, Deus da vida. Te adorar, Deus da vida. Yahweh, coração me leva. Eu te adorar, Deus da vida. Yahweh, coração me leva. Eu te adorar, Deus da vida. Tô adorar, Deus da vida. Adorar a Deus na vida, oh, adorar a Deus na vida, adorar a Deus, Yahweh, coração me leva, Yahweh, oh, te adorar, Pai da glória, Yahweh, coração me leva,
orar mais um pouco. Você vai repreender tudo que vem contra a palavra de Deus. Você vai repreender tudo que vem atrapalhar o momento da pregação. Todo espírito de distraição, todo espírito de cansaço, de sono, que luta contra o sucesso da transmissão da palavra, você vai repreender nesta manhã. Você vai destruir nesta manhã. Levanta a tua voz e começa a destruir tudo que é contra a palavra, tudo que é contra a pregação, tudo que é contra a intérprete. Começa a orar em nome de Jesus. Começa a orar em nome de Jesus. Nome sobre todos os nomes. Aleluia. Em Em nome de Jesus. Tudo que é contra o momento da pregação, no nome de Jesus. Aleluia. Declaramos falência a tudo quanto não provém de Deus. Aleluia. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Soltureiras para sempre. Oi, Yahweh, Sabaoth. Oh, Saracatare. O nome sobre todos os nomes. Nome sobre todo nome. Yahweh Sabaoth. Oh, Saracatare. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Reina para sempre. Aleluia. Yahweh Sabaoth. Oh, Saracatare. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Santo Espírito. Amém. Diga comigo amém. Glória a Deus. Chegamos no momento que queremos ouvir a palavra de Deus. Este momento é super importante. Você falou com Deus através da oração. Agora é hora de Deus falar contigo através da pregação. Estamos a dar continuidade na nossa conferência dos heróis da fé em Angola. Já estivemos aqui. O profeta Mies esteve aqui. O arcebispo Ntsing, Dr. Teozeca e tantos outros mais velhos. E hoje temos uma grande referência nas igrejas de Revamento de Angola. Um pai considerado como doutor das Escrituras. Deus lhe concedeu uma sabedoria particular. Talvez o pai não se lembra, mas já estivemos juntos no programa do irmão Gui Destino, onde o pai foi convidado para falar sobre a divindade de Jesus. Palanca TV é um homem dotado de muito conhecimento. E o incrível é que até os outros mais velhos também testemunham do conhecimento dele. Há um vídeo no YouTube onde o profeta Mies dá testemunho do conhecimento do pregador de hoje. Ele diz que tem coisa que ele só ouviu na boca do homem que vai pregar hoje. Ele é o líder da IPPDA Metanoia. Ele é o pai do Grace Nzola, o músico dos filhos de Ungana. Queiram, por favor, receber nessa manhã um dos heróis da fé em Angola, Dr. Salomão Deca. Dr. Salomão Deca.
Saúdo a igreja com a santa paz do Senhor. Na peche tonga mbote na kimia na nkolo. Agradeço a Deus Na remercie Nzambe por me ter levado aqui hoje cultuar convosco. poete nazala awa kosangana elongo na bino. Os meus agradecimentos também Ba remercie mananga ao pastor Carlos, na pasteur Charles, o visionário desta obra. visionnaire a musala oyo. Embora que não esteja aqui presente, Ataka zawate présent. mas eu agradeço por ter depositado a confiança em mim. Mais nazo remercier pour na ndenga déposer confiance pa inanga. Hoje há muitas doutrinas. Lelo ezana ba doctrine ebele. Quando alguém te deixa ao púlpito, Ce qui moto atikeli o cher, porque confia em ti. poeta confier na yo. Então que Deus lhe abençoe. Nzambe apambola ye. E eu vou dizer que ele ajudou-me muito. Nakoloba ete ya sunginga mingi. Por que me ajudou? Pona nina sunginga? Eu gosto de pregar com pregações temáticas, Na sepela akote ya vromate ya moko thématique. que tem tema. O ezana tem. Algo que eu não pensei, Eloko onga na kanisa kite. não é algo que eu trouxe, Ezape loko tenga na ye. mas quando alguém me dá um tema, Mais soki muto apesinga tem. ele me faz trabalhar. Ye asali tenga na sala. Amen. Porque agora Sikoyo. vou pesquisar no tema que ele me deu. Na kosala recherche na tem oyo apesinga. Mas eu quero dizer a alguém que está na Mais na sala, likoloba na moto aza na sala. tem uma mensagem de Deus para você. Eza na message ya Nzambe pona yo. Amen. E eu vou te entregar a sua mensagem. Ngana kopesa yo message na yo. Vou entregar-te essa Na mensagem. kopesa yo message oyo. Aleluia. Amen. Obrigado, podemos tomar os nossos assentos. Merci tokoki kozwa bisika na biso. Acho que deixei aí os meus óculos. Namoni ke natiki ndeti balinete na ngai. O tema que me foi dado Teme oyo bapesi ngai é eza a igreja église que Angola precisa. oyo Angola eza nango bosenga. Isso aqui também o pastor Carlos quer me matar ou quê? Nalobi eske pasteur Charles alinga bomba nga bien ndenge nini. A igreja que Église oyo Angola precisa. Angola eza nango bosenga. Felizmente, pela graça do Senhor, Mawa mingi mpona ngolu na Nzambe. acompanhei um pouco o desenvolvimento da igreja em Angola durante os últimos 30 anos. Nalandaki mwa muke développement d'église Angola pendant 30 ans. Porque já vai há 30 anos também que a igreja do reavivamento nasceu. Poete kobanda 30 pa église a réveil ebotamaki. Começou exatamente em 1990. Ebandaki na 1990. Hoje já vai há quase 31 anos. Lelo ezokende dana pena 30 ans. E acompanhei um pouco. Nalandaki mwa muke. Tive a graça de fazer a teologia Nazwaki ngolo ya kosala théologie. no ESTAO, Na kombo papa lobi. Escola Superior de Teologia da África Ocidental. École supérieure et Afrique occidentale. E lá estudei com todos os líderes da Assembleia de Deus. Puna natangaki na balidere nyonso Assemblée de Dieu. Desde o número 1, paz em sua alma, Kobanda liboso, mota liboso. o falecido reverendo Panzo. O falecido reverendo Panzo. Ah, pauvre Panzu. Foi uma graça para mim. Ezalaki vraiment ngolo epa na ngai. São grandes homens. Baza vraiment bato ya minene. E eu tive a oportunidade de estudar com eles todos. Nazalaki na opportunité ya kotanga na bango nyonso. 4 anos estivemos juntos. 4 ans tozalaki elongo. E com eles aprendi também a história que eu não conhecia da igreja em Angola. Epai na bango na yekolaki histoire oyo ngai nayebaki te na histoire Angola. Como é que começou a Assembleia de Lolenge Deus nini ebandaki ya Assemblée de Dieu. e outros movimentos. Pe ba mouvement mosusu. Isso facilitou-me um pouco, Oyo efacilitaki nga mwa muke. mas eu não posso pôr de lado a assistência do Espírito Santo Mais nakoki kotia pembeni te assistance ya Saint-Esprit. para que me ajude a perceber o tipo de igreja que Angola precisa. Po ete asunga nga nakoka koyeba lolenge nini église Angola eza nango bosenga.
Que tipo de igreja que Angola precisa? Convido-vos a abrir as vossas Bíblias comigo, por favor. Seja aqueles que estão a nos acompanhar através das redes sociais, que não estão conosco aqui na sala. Eu sei que a tecnologia ajudou-nos a podermos pregar no mundo inteiro. E você que está nos acompanhando em casa neste momento, convido também a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 8. Genèse chapitre 8. Versículos 15 a 22. Verset 15 e 22. Gênesis capítulo 11, versículos 15 a 22. Gênesis 11, 15 a 22. Okay. Livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 15 capítulo a 22. 8, capítulo Chapitre 8. Capítulo 8, versículo 15 a 22. Versículo 15. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo, todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo o réptil que se roja sobre a terra. Traze fora contigo, e provém abundantemente a terra, e frutifiquem, e te multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres dos seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil e toda ave, e tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de si todo animal limpo e toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, dia e noite, não cessarão. A palavra do Senhor. Amém. A Bíblia nos fala aqui de uma história real, verdadeira, algo que aconteceu. É daí que nós tiraremos as nossas lições. A Bíblia fala da arca de Noé. É que houve dilúvio no mundo. Quando Deus viu que o comportamento do homem era inclinado sempre no mal, resolveu na sua soberania destruir a terra. Mas ele escolheu alguém chamado Noé. E Noé, foi salvo com a sua família. No total 8 pessoas. 3 filhos, 3 noras, e ele e a sua esposa. Deus ordenou, como todos nós conhecemos, que ele fizesse entrar na arca todo tipo de animal, macho e fêmea. Se nós voltarmos no capítulo 7, vamos encontrar que o Senhor orienta Noé dizendo: quanto aos animais puros, aos animais puros, ponha 7 de cada espécie. Aos demais animais, um casal a cada espécie. Mas aos animais puros, 7 em cada espécie. Só isso que Deus disse.
E Noé também não sabia por que Deus permitiu que assim fosse. Mas acontece que ficaram dentro da arca muito tempo. No total 120 dias. Que são 4 meses. E o Noé construiu a arca sem ver chuva. Nunca viu a chuva. A Bíblia diz que nunca tinha chovido na terra. Mas quando Deus lhe disse que haverá chuva, faça-te uma arca. Noé estava a construir até algo que nem conhecia. Porque Deus que deu medidas e a forma de tudo que ele deveria fazer. E ele próprio fazendo alguma coisa que Deus orientou sem saber o que é. É por isso que a Bíblia não chamou isso navio. A Bíblia não chamou isso barco. Chamou isso arca. Porque não existia nem navio, nem barco. Faça uma arca. Quando Deus manda, faças. Fala naquele que está ao teu lado. Quando Deus manda, faças. Faças, mesmo sem entender. Mas se você tem a certeza que é Deus que está mandando, faças, mesmo sem saber. Não faça muitas perguntas, faça só. E Noé fez. E resultou. Antes de cair a chuva, Deus orientou que ele fizesse entrar todas as espécies dos animais na arca. Assim Noé procedeu. E o que acontece? A arca não tinha janelas. Só tinha uma porta. E a porta não estava de lado. Nos laterais não. A porta estava em cima. Nunca vi uma coisa assim. A porta estava em cima. Significa dizer, se você abrir a porta, logo vais olhar para o céu. E quando Noé entra, Deus fecha a porta. Noé não fechou a porta. Ele só entrou. Quem fechou a porta foi Deus. Quando Deus fecha, ninguém consegue abrir. E quando Deus abre, ninguém consegue fechar. O poder de abrir e de fechar não foi entregue a Noé. A Noé só foi dado o poder de aceder na arca. Quanto ao abrir e ao fechar, não depende de Noé, depende de Deus. Depende de Deus. Por isso, quando Deus te abre a porta, ninguém poderá fechar. Ninguém poderá fechar. Se o diabo te fechar a porta, se o diabo te fechar a porta, Deus abrirá. Deus abrirá. Mas se Deus te abrir a porta, nem o bruxo, nem o mágico, nem o tio, seja quem que for, ninguém consegue fechar. Eu profetizo essa manhã. Profetizo essa manhã que o Deus de Lucas vos abre as portas. Vos abre as portas. Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Glória a Jesus. Deus fechou a porta. Deus fechou a porta. Começou a chover.
E a arca começou a boiar em cima das águas, a flutuar em cima das águas. Passou 40 dias. E o mundo ficou, a terra ficou cheia de água. Nenhuma árvore aparecia. Nada, tudo submergido debaixo da água. É só a arca que flutuava em cima das águas. Não há porto. Porto. E a arca vai encostar aonde? Vai encostar aonde? E o Noé não é piloto. Quem está a guiar o barco? Quem está a guiar o barco? O barco, aquela arca é a imagem da igreja. Porque é lá onde as pessoas se salvaram. Os salvos, Deus os colocou dentro da igreja. A igreja é o conjunto de todos aqueles que são salvos. É por isso Noé foi o instrumento que Deus usou para construir a arca. Mas Deus não lhe deu o volante de guiar a arca. Deus não lhe deu o volante de guiar a arca. Noé, tu podes construir, mas o capitão é só eu. Quem vai guiar é só eu. Deus pode dar a visão no reverendo Lucas, mas quem guia é só ele. É só ele. Quando o homem começa a guiar, não saberá onde o navio deve encostar. Tu conheces o porto? E agora vais conduzir como? A arca não tinha condutor. Não tinha capitão. E agora quem guiava? Onde vai parar a arca? E muitas arcas hoje tem condutores, tem capitães, tem muitas pessoas. Deixa eu te contar uma história bíblica dos Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Chapitre 26. Vou só contar, não vamos ler. É apenas um exemplo. A Bíblia diz: Paulo foi entregue nas mãos dos soldados para ser levado até a Roma, onde deveria ser julgado. O que acontece? Navegando, chegando num porto, que acharam que não era conveniente invernar ou passar o inverno naquele porto. Queriam continuar a navegação para alcançar o porto que se encontrava em Fênix e lá invernar lá. Passar lá o inverno. Acharam que lá ambiente há condições. E Paulo estava dentro do navio na condição de preso. Mas havia lá o capitão. Havia lá o comandante dos soldados que levava os presos. E havia o dono do navio. E todos eles eram de parecer que partisse até Fênix para invernar em Fênix. E Paulo se levantou. Disse: amados varões, eu vejo que a navegação será perigosa. Não somente para o navio e a carga, mas também para
nas nossas vidas. Então melhor ficarmos aqui até terminar o inverno. Naquele navio, Paulo era quem? Era quem? Mas ele disse que eu penso ou eu vejo. Eu vejo que a navegação será perigosa. O capitão não vê. O centurião não vê. O dono do navio não vê. Mas querem guiar. Mas o preso viu. Paulo não deu apenas uma opinião. Mas ele disse, eu vejo. Mas aquele que vê era prisioneiro. E os que conduzem não vê. E saíram. Quem te pediu opinião? Preso. Senta no chão. Paulo disse, eu não tenho nada a perder. Não é ele que disse que a morte é um ganho para mim. Quero vos salvar. Eu, se morrer, vou embora na glória. E o Paulo entrou no porão. Foi deitar. Deitou-se. E quando o navio ia, a Bíblia diz, houve um vento forte chamado Equilão. Ameaçou o navio. E tentaram controlar. Começaram a deitar a carga para aliviar o navio. Sabe, pastor? Quando nós pastores aprisionamos o Espírito Santo, afinal é Ele que vê. Queremos nos tornar condutores sem Ele. Se Ele quiser falar, senta aí. O Espírito Santo respeita. Ele se aquieta. Nós queremos guiar. Quando a tempestade se abate, com as próprias mãos, começaram a tirar carga no mar. Aquelas cargas não eram pedras, era negócio, ouro, prata, argent, e coisas de valor. E quando a igreja não quer deixar o Espírito Santo guiar, porque eu sou grande, líder, patriarca, mas saiba que chegará um tempo, começaremos a perder coisas valiosas da igreja. A igreja começa a deitar as coisas no mundo. A vida de intercessão vai. O louvor foi deitado. Porque para aliviarmos, aqui já não aguentamos. Quando a situação tornou-se insuportável, começaram a tirar no mar até as ferramentas do navio. Isso é que é a cadeira do piloto. Vamos morrer por causa da cadeira do piloto. Aí já são os servos que começam a sair. Mas se no princípio tivesse dado ouvidos ao Espírito Santo, é o maior piloto, isso não aconteceria. Aprendamos com a arca. Vamos aprender com a arca. A arca não tinha capitão, a arca não tinha piloto, mas a arca pausou no lugar certo. E isso não vos fala nada. Quando Deus guia, nos guia no porto certo. Quando Deus nos guia no lugar certo. Aleluia. Amen. Muitas das vezes nós os homens começamos bem. Quando vem a glória,
nos enlouquecemos. Esquecemos de onde nós partimos. Mas Deus, que haja chuva, que haja sol, que haja tempestade, te levará no porto seguro. Quando as águas começaram a baixar, a arca pausou no monte. Na montanha. Numa montanha. Na montanha. Numa montanha. Na montanha. Lá no cume da montanha. Deus sempre nos leva no monte onde ninguém consegue nos levar. Amém. Não é Noé que pausou a arca no cume do monte. É Deus. E as águas foram secando, Não esqueci o meu tema. A igreja que Angola. A arca. É a imagem da igreja. Porque é ela que abrigou os salvos. É ela que protegeu os salvos. O abrigo dos salvos era a arca. O abrigo dos salvos hoje são os armazéns. Amém? Pessoa que diz assim, o abrigo dos salvos hoje é o armazém. É a universidade. É o parlamento. É o conselho de ministros. Mas o abrigo dos salvos hoje é o quê? Se é pergunta, deixa receber a resposta, depois você pergunta. Amém. O abrigo dos salvos hoje é o quê? Aleluia. Agora eu entro na igreja de Angola. Que tipo de Angola aqui? Da igreja que Angola precisa? Deixa eu falar um pouco da igreja de Angola. A igreja de Angola foi exatamente como a arca de Noé. As pessoas que estavam dentro da arca eram pessoas salvas. Mas a vida dentro da arca não era fácil. Imagine que fechados sem janela, 4 meses, não havia quarto de banho, não havia janela onde faz-se necessidade e atira fora. Agora imagine quando o elefante defeca. Olha! Do elefante. Agora vai levar quanto tempo assim? 4 meses. Não temos onde deitar as fezes dos animais. E que cheiro havia dentro da arca? Mas o mais importante, a salvação. Amém. Amém. Melhor suportar o cheiro da arca do que a tempestade de lá fora, do que a chuva de lá fora. Pode haver problema da igreja, mas eu prefiro ficar na igreja problemática do que sair no mundo onde há morte. Se você me ofender, continuarei dentro. Se você me zombar, nós todos estaremos dentro. Estou a falar a alguém que está me ouvindo, ou você que está me ouvindo lá fora em casa, ou você que está me ouvindo lá fora em casa. Fique dentro
da arca apesar do... Amém. Zala na casa arche ataque solo. Não havia espaço suficiente. Será que no espaço é suficiente? Não tem como guiar a Bina. Será que no lengue to kumba velo? Não havia como. Será que no lengue te? Fazer 1 quilômetro. Basta quilômetro. Andar um pouco, 1 quilômetro. Porque estavam confinados. Basta que confiné. Você tem experiência do confinamento? Você tem experiência confinement? O nosso confinamento, você sai na rua, não é isso. Confinamento, na pessoa só pima na balabala yangote. Máscara gira um pouco aí. Máscara. Não. Porque a família de Noé não tinha um espaço como essa sala. Porque a família Noé basta que no espaço dele com a sala hoje. Se eu tivesse um espaço como esta sala, eu posso correr um pouco de ginástica. Não. Eles tinham um quartinho onde estavam confinados. Mas o mais importante é que a coisa boa da arca era que salvação. Salvação. Apesar do cheiro, das dificuldades, das incompreensões, prefiro ficar dentro da igreja do que fora da igreja, lá onde há morte e tempestade. Até um dia a arca pausou. Assim foi a igreja de Angola. Porque a igreja de Angola passou muito tempo no comunismo. No tempo do comunismo, o Estado angolano tinha declarado que Deus não existe. Deus não existe. O homem é fruto da evolução. Saímos do macaco. Nas escolas é isso que nós aprendemos. O leninismo e o marxismo. Aleluia. Amém. Os mais novos dos anos 80 não entendem isso. Sobretudo dos anos 90 não fazem ideia. Os mais velhos sabem. Será que na sala há pessoas que ainda se recordam daquele tempo? Na sala temos essas pessoas. Faça aí o sinal que se recorda daquela época. São pouquíssimas. Quando fazíamos compra na loja do quando fazer negócio era chamado candonga. Era ilegal. Uma época difícil. Eu reconheço. Havia momento que nós pregávamos. Até perdemos irmãos que apanharam tiros. Não foi fácil a igreja em Angola. A Rádio Eclésia, as instalações da igreja católica, não é o palácio hoje presidencial. Por quê? Quando se diz que Deus não existe, recuperou-se até as instalações da igreja católica. A igreja não existe. Todo aquele palácio aí era a igreja católica. Mas mesmo assim em Angola Deus permitiu que os salvos sejam protegidos. É tipo numa arca. Havia restrições. E eu hoje dou glória a Deus porque os nossos dirigentes até chegaram a um ponto de começar a dizer que faremos isso se Deus quiser. Eu disse, Deus é poderoso. Ninguém consegue prender o evangelho. Assim foi a igreja em Angola. Apertadíssimo. Confinada. Mas Deus, como é Deus, os salvos lá estavam. Eu disse, vamos ver que versículo. Deixa eu ver.
Depois da arca pausar. Sima arche côté élément. 21, 21. 21, 21. Vamos lá, 21. Pode ler 21. O cocotanga 21. Versículo 21. E o Senhor cheirou o cheiro suave. Eu corri rápido. 20. Versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor. Espera. Não. Nem é 20. Aqui eu marquei esse versículo para outro propósito. Nós vamos recuar um pouco. Ok, 17. 15, 16. 15, 6. Versículo 15. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e a tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. A palavra do Senhor. E disse Deus a Noé: faça o quê? Faça o quê? Sai da arca. Fala ainda, Deus abriu a porta. Dentro da arca, eram salvos ou não? Se é pergunta, espera. Eram salvos ou não? Agora Deus fez o quê? Abriu a porta e eles caíram na água. Saíram na terra seca. Continua sempre salvos. O que mudou não é a salvação. O que mudou é o meio ambiente. É o quadro que mudou. Deus abriu a porta da arca. O comunismo passou. Angola entrou numa outra fase. A igreja continua a igreja. Só que a igreja de Angola hoje, Deus abriu a porta. Saímos da arca. Saímos da arca. Quando se sai da arca, o ambiente muda. Tudo muda. Queridos irmãos, quando Deus abre a porta, não se alegra ainda. É assustador ver a cena que está lá fora. Estavam habituados num quartozinho. Salvos quando ouviram gritos dos outros que morriam. Se fosse hoje, deveriam ser levados no psicólogo. Estavam traumatizados. E logo a porta se... Hoje, Deus abriu porta para a igreja. Amém. Abriu portas. Por isso, na vossa rua, se irmos até na estrada nova do Palanca, contando igrejas, uma, duas, até lá quantas igrejas vamos encontrar? Na rua a seguir tem. Em cada rua tem uma igreja. É a prova de que Deus abriu a porta. Mas quando a porta se abre, pensamos que na arca estávamos bem. Aliás, pensamos que na arca estávamos protegidos. Mas eu vos digo que havia mais segurança na arca do que lá fora. Deus nos guarda para nos amadurecer. Coloca-nos nas incubadoras. É como a criança que está na barriga. Deus não lhe colocou lá para sempre. E há um certo tempo vai mexendo. Eu já vi assim na barriga, você vê a barriga. A mãe está dizendo que ele está me... Está dando pontapés. Aí sabemos que o bebê está a evoluir bem. Completando 9 meses, já não pode continuar na barriga. Deus vai abrir a porta. Mas quando a porta se abre,
É porque Deus achou que o bebê já está amadurecido. E que o bebê pode agora sair fora. E o bebê sai fora sorrindo. Assim, né? Mas sai fora como? Por que chora? Porque estava habituado com o outro ambiente. É assustador. O bebê sai fora. Logo começa a chorar. Isso não é meu mundo. Aqui vou me perder. É assim que quando Deus abre as portas da igreja de Angola, algumas pessoas estão se perdendo. Estão se perdendo. Porque achamos uma liberdade. Cada um faz o que ele quer. Cabano nas mulheres. Esse aqui água que veio de Jerusalém. Cada um faz o que ele quer. Por causa dessa liberdade. Mas essa liberdade mata. Os bebês quando saem choram. Por quê? Não tem orientação. E lá dentro eu comia através do cordão umbilical. E começa a pensar, agora vou comer como? Cortaram. É a fonte do meu abastecimento. Então, significa dizer que o bebê deve aprender tudo. Deve usar a boca para começar a chupar o leite materno. Mas dentro da barriga nunca chupou. E deve aprender. A mãe deve lhe encostar até aqui. É uma realidade que não conhecia. Mas a igreja de Angola, abrindo as portas, não queremos aceitar que há coisas que devemos aprender. Queremos achar que estamos a achar que já conhecemos. Nós vivíamos um outro momento. E agora estamos a viver outro momento que requer aprendizagem. Nos adequarmos com o novo sistema. Nos adequarmos com as novas realidades. Antes era tempo das denominações. Batista, Yeba, Metodista, Adventista, Assembleanos. Hoje acabou. Acabou. Hoje chegou o tempo dos ministérios. Essa igreja é batista? Não. É adventista? Não. Mas é que? É ministério de alguém. Deus levantou as denominações. Hoje Deus está a levantar indivíduos. Indivíduos que realizam grandes coisas. O tempo das denominações está passando. E o tempo dos indivíduos. Porque a minha Bíblia me ensina em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, na igreja do tempo do fim, o Senhor disse: eis-me aqui na porta, estou a bater. Ele não disse: se uma denominação ouvir a minha voz. Ele disse: se alguém. Estamos no tempo dos alguém. É tempo de alguém. Nenhuma denominação pode dizer que nós ouvimos. Nenhuma denominação tem um monopólio da verdade. Todas as denominações. Vou te deixar o tempo. Todas as denominações têm virtudes
e tem defeitos. Nenhuma Nenhuma denominação na sua doutrina é pura a 100%. É por isso o tempo que nós chegamos já não é tempo das denominações. Deus não virá buscar a Assembleia de Deus. Deus não virá buscar metodistas. Deus não virá buscar batistas, nem adventistas. Nem adventistas, mas Deus virá buscar aqueles que são lavados pelo sangue, seja ele católico, protestante, assembleano, desde que foi lavado pelo sangue, é ele. E essa nova realidade, por isso vamos encontrar hoje megatemplos, grandes templos, grandes ministérios. É protestante? Não. Exército da Salvação? Não. É que? É a igreja de Lucas. Mas não tem denominação. Não é batista. Não é adventista. Passamos a outro tempo. A outro tempo. É essa fase que Angola está a passar. É essa fase que Angola está a passar. Uma fase nova. Já o tempo está a esgotar. Rápido. Vou encurtar isso. Agora, duas coisas importantes que eu queria te dizer agora. A igreja que Angola... Cheguei lá agora. Mas pelo menos percebemos, né? Antes estávamos aonde? Estávamos aonde? Salvo ou não salvo? Foi lindo. Mas agora estamos na arca. Quem abriu a porta? Não murmura pelo que está acontecendo em Angola. É Deus que abriu a porta. É Deus que abriu a porta. Mas quando a porta foi aberta, algumas coisas aconteceram. É lá onde eu vou terminar. Quando a porta foi aberta, acontecem muitas coisas. 20. Vamos lá, ler o versículo 20. Versículo 20. Primeiro 19, né, para termos uma boa sequência, uma ideia. Começa com 19. Versículo 19. Todo animal, todo réptil e toda ave e tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Saíram. Todos eles. E depois da saída, qual é o primeiro ato que aconteceu? Vamos no 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar, a palavra do Senhor. Amém. Queridos irmãos, deixa-me dizer que é muito perigoso sair da arca, apesar de termos a salvação. Mas é muito perigoso. É preciso muita cautela. O que acontece com Noé? Noé saindo da arca, edificou E Noé, não sei se também levou uma casa prefabricada dentro da arca. Os filhos poderiam dizer: papá, vamos dormir aonde? Ainda não temos casa. Em vez do pai construir a casa primeiro, o pai começa primeiro a construir o quê?
Quando se sai na arca, há muita ilusão. Quando se sai da arca, há muitas coisas que passam na mente das pessoas. Sair da arca é aterrorizante. Sair da arca é assustador. E muitos hoje estão assustados com essa liberdade. Mas quando Noé sai da arca, ainda não tem casa. Construiu primeiro o que é? A igreja que Angola precisa é a igreja que edifica altares. É a igreja que edifica altares. Não. Convém construirmos templos grandes e bonitos. Mas a primeira coisa é o altar. O templo não é a igreja. A igreja também não é o templo. São duas coisas diferentes. A igreja está dentro do templo. Mas há templos sem igreja. Mas cheia de pessoas. Está cheio. Mas é um templo sem igreja. Porque os que estão lá não são os salvos. São os simpatizantes daquela igreja. Mas não são salvos. Há igreja sem templo. Há também igreja sem templo. Eles congregam debaixo de uma árvore. Mas é a igreja do Senhor. Já vi em várias igrejas. Tem aí umas cadeiras separadas. E tem lá uns papás que estão aí. Basta você lhes ver. Você sente que são pessoas que estão de bem com a vida. Quando pergunta, são cheios de Deus? Não. É o comitê de sustento. Aqueles que apoiam a igreja. São eles que estão a sustentar a igreja. É mentira. Os põe lá. E os intercessores também estão lá. Os intercessores estão lá. Os intercessores estão onde? Aqueles que apoiam com dinheiro estão onde? Portanto, os intercessores jejuam. Perdem noites a dormir na igreja para edificar a. E eles não constroem igreja. Eles constroem templos. Mas são muito mais honrados. Mais honrados dos que aqueles que constroem. Do que aqueles que constroem. Os que constroem a igreja não são honrados. Mas eles estão a construir o templo. É marido daquela mamã. Mas ele sai com aquela menina. Sai com a outra menina. Mas como ele sustenta, estão a apoiar a igreja. Estão a apoiar o templo. Estão a matar a igreja. Namorar com menina da igreja está a destruir a igreja ou está a edificar a igreja? Mas como eles dão dinheiro, precisamos disso. O ar-condicionado não está trabalhando com isso, está bem. Vou mandar os técnicos. Não é alguém, uma empresa. Vou mandar lá. Apoiar a igreja. Pastor, estão a matar o teu ministério. Estão a matar a igreja. Mas estão a apoiar o quê? O templo. É por isso a igreja que Angola precisa é a igreja que edifica altar. Tem também uma outra pessoa que edificou. Tem também uma outra pessoa que edificou. Quando saíram da arca, houve uma geração, segunda geração. Depois veio aquela pessoa.
Depois veio aquela pessoa. Ele também tinha trauma do dilúvio. Tinha também traumatismo. Porque a informação foi se passando de geração em geração. Que aconteceu isso. Todos eles tinham medo, sabendo que o dilúvio pode voltar a acontecer. E ele também disse: vou construir. Só que ele não construiu o altar. Construiu a Torre de Babel para tocar no céu. Se houver outro dilúvio, vamos nos proteger aonde? Na Torre de Babel. Noé construiu. Aquele homem da Torre de Babel chama-se Nimrod. Nimrod também construiu. Todos eles construíram. Angola não precisa da igreja que constrói torres de Babel. Mas Angola precisa da igreja que edifica o altar. Noé, ao construir o altar, agiu com fé. E Nimrod, ao construir a Torre de Babel, agiu com medo. Medo do próximo dilúvio. Vou me proteger. Tenho que me proteger. O reverendo Lucas não está. Carlos. Eu estou a falar Lucas. O reverendo Carlos não. Carlos não está. Eu conheço o pastor que não pode se ausentar domingo. Eu conheço pastores que não podem se ausentar domingo. Tem medo. Ele deixa guardas. Ele no comunicado falou que aquela aí diz o quê? Tem medo que vão lhe receber o seu lugar. Quem age com medo edifica a Torre de Babel. Quem age com fé edifica o altar. O que a Bíblia diz? Vamos lá na Torre de Babel. 11. Vamos no 11. Capítulo 11. Chapitre 11. Não vou correr, já? 11. Em todo o mundo, as pessoas se serviam de uma mesma língua. Estou no versículo 1. E de uma única maneira de falar. 2. Acompanhe na sua Bíblia. 2. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Combinaram uns com os outros: vinde, façamos tijolos e cozamos-los ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais: vinde, construamos, repeti 3 vezes, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus. Desta forma, nosso nome será honrado. E numa outra, João Freire de Almeida diz: vamos nos fazer um nome. Estão a construir para se fazer mas Noé está a construir para oferecer sacrifício a ele. Sacrifício a quem? Mas eles estão a construir para quê? E não precisa de uma igreja que edifica torres de Babel para se fazer um nome. Para não sermos espalhados na face da terra, seremos um nome. Ouvi um homem de Deus a perguntar: aqui no vosso bairro, quem penteia? Quem penteia aqui? Que coafa. Está querendo dizer, essa linguagem significa dizer o quê? Aqui, entre os servos aqui, quem está no topo? Quem está no topo? E outro servo vai lhe responder: eu primeiro vou dizer que fizeste uma má pergunta. Estamos a anunciar uma pessoa.
Estamos a anunciar uma pessoa. Jesus Cristo. Se ele não estiver no topo, não estamos a fazer. Amém. Amém. Essa é a igreja que estamos a ver em Angola. Amém. Aqui, quem está no topo? Aqui no palanca. Ele também respondeu. Além disso, eu. Significa dizer que o primeiro é quem é? O primeiro é quem é? Então Jesus não está lá. Jesus está atrás. Além disso, eu. Deixa ainda pensar. Que isso é a igreja que estamos a fazer hoje. Queremos nos fazer nome. Mas há resultados. Vamos continuar a leitura. Acho que iremos para o 21. Não, 20. Depois Noé construiu um altar dedicado a quem é? E, tomando alguns animais e aves, todos puros, ofereceu-os como holocaustos, queimando-os sobre o altar. Noé, quando edifica o altar, não tinha casa, não tinha nada. E os filhos, como não se poderia acender fogo dentro da arca, alimentavam-se de grãos, crene, grãos, jinguba, milho, grãos. E aí vendo o pai a cortar os animais, dizem: 4 meses nunca mais comemos carne. Hoje vamos comer carne. E o pai disse: não é para vocês, é para Deus. Papá, ainda não construi casa. A primeira coisa que estás a construir para quem é? Nunca mais comemos carne. A carne que estás a cortar é para quem é? Então, a sua família não vale, né? Só Deus. Quem nos salvou? É Deus. É essa igreja que Angola, que coloca Deus em primeiro. Siga a oração do Pai Nosso. Oração do Pai Nosso. Escuta-me bem, eu vou te fazer perguntas. Pai Nosso que estás nos céus. Isso é só com licença para entrar. É como chego na porta: Pai, Pai. Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja nome de quem é? Venha reino de quem é? Seja feita a sua a vontade de quem é? O pão nosso de cada dia nos dai. O pão de quem? O pão. Vai repetir isso comigo. Não, vamos lá. Quando se chega no pão, como que se fala naquela parte? Pode falar o pão. Então, o pão nosso nos dai. Pão de quem? Hã? É de Deus? O teu nome de quem? O teu reino de quem? A sua vontade, a vontade de quem? O pão de quem? Agora nós chegamos em que posições? Em que posição? Significa dizer que primeiramente quem é? Em segundo lugar. Em terceiro lugar. O homem vem em que posição? Mas como você quer começar a edificar para você, a cortar o animal para você? Não! Primeiro não é você. O homem vem em quarta posição, mas Nimrod veio em primeira posição, construindo torre, fazendo seu nome. Não é essa igreja que Angola. A igreja que Angola precisa, que em primeiro lugar coloca quem?
Em segundo lugar. Em terceiro lugar. E na quarta posição. É essa que Angola, a igreja que Angola precisa. A igreja que constrói o altar. Vamos lá no 21. 20. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves, todos puros, ofereceu-os como holocausto queimado, queimando-os sobre o altar. 21. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração. Amém. O Senhor sentiu o quê? O Senhor sentiu o quê? A igreja verdadeira deve fazer sentir aroma ao Senhor. Aroma ao Senhor. Mas quando o Nimrod construiu, Deus foi lá olhar a obra dos filhos. E Deus sentiu-se ameaçado. A construção de Nimrod ameaçou. Mas a construção de Noé levantou aroma agradável. Agora, a nossa igreja está a ameaçar Deus ou está a levantar aroma agradável? O que nós construímos é para aroma ou para ameaça? E Deus, Angola precisa da igreja que não ameaça Deus, dizendo que aqui eu sou chefe. Eu sou patriarca Salomão. Eu sou pai da igreja de reavivamento. Vou cancelar o seu ministério. É você. Quando eu chego, todos vocês de joelho. Ao entrar aqui, tem que estender pano na porta até aqui. Se eu quero pregar. A vossa igreja tem quantos membros? Somos 30. Trabalham ainda, depois me chama. Mas o mestre disse: onde 2 e 3 são reunidos em meu nome, eu estou lá. Se ele, o mestre, está presente onde 2 ou 3 são reunidos, por que eu quero a multidão? Se ele é o mestre, eu sou o servo. Mas trabalham primeiro, depois me chama para vir fazer o que é. Mas quem vai engrandecer a igreja? Me chamam quando são 7. Para que a minha contribuição vos eleva a 20. Mas eu quero que você forme a multidão. Depois me chamam. Mas o próprio mestre disse: e essas pessoas estão a representar ameaça. Estão a construir torre. A igreja que Angola precisa não é aquela que edifica torres, que edifica o altar e aroma agradável. Termino agora na reação de Deus. Deus reagiu na construção de Noé, reagiu na construção de Nimrod. Aqui são as consequências. Deus reagiu na construção de Noé. 22. Versículo 22. Não, 21, continuamos no 21. Versículo 21. E o Senhor cheirou o cheiro suave. E disse o Senhor em seu coração. E disse o o Senhor, depois de cheirar, repita aquela frase. Escuta. E o Senhor cheirou o suave cheiro. E disse o Senhor em seu coração. Deus não falou na boca. Esse dizer de Deus não eram palavras. Era grito do coração. Não é que o Senhor disse na sua boca. Ele disse aonde? Disse aonde?
significa dizer que o altar de Noé, aquele cheiro não tocou nas emoções de Deus, não tocou nos sentimentos de Deus, mas tocou aonde? No coração de Deus. A igreja que Angola precisa é a igreja que toca quando estamos aqui, irmão. Sabes, eu queria te dizer uma coisa. Sabe o que Noé fez? A construção que Noé fez, tu pode o fazer no seu teclado. Tu pode fazer isso com teu teclado. Está vendo o teclado onde estás? Pode nos fazer dançar. Tu pode nos fazer dançar. Mas se tu és inteligente, pegando o teu teclado, você pode começar a construir altar aqui. Aqui. Você está vendo que ele está tocando? Não! Ele não está tocando. Ele está construindo um altar. Porque o som que está a sair aqui não é para o ele. Não! É para aquele que criou o céu e a terra, seu nome eu sempre adorarei. E esse cheiro tocará aonde? Tocará aonde? É essa a igreja que Angola não é com fatos, não é com roupas, não é com o cheiro do meu perfume, não é pelas viagens que eu faço fora do país, não é pela minha linguagem refinada. Um pastor disse uma vez, foi numa igreja, todos são finos lá. Mesmo da sanzala, quando chega lá, se passa por fino. O pastor disse que não ouviu nada. O português estava a falar lá. Ele disse o quê? Não está ouvindo nada. Disse a única coisa que ele ouviu, aquilo mesmo ele percebeu. Chegamos no momento ofertório. Chegamos no momento ofertório. Todo mundo é fino. Não é isso que faz a igreja. Usar ar-condicionado. Glória a Deus, a minha igreja também tem ar-condicionado. Saí de lá bem fresco. Não, nós fizemos isso para criar as condições devido ao clima do nosso país. É para que o barulho não incomoda os vizinhos. Mas não consideramos isso como o elemento que vamos começar a apresentar. Vê na nossa igreja tem ar-condicionado. Não é isso. Mas aquele aroma é a igreja que Angola precisa. Amém. Não que eleva Nimirode. Não é a igreja que eleva Nimirode. Que ergue Nimirode no topo. Já vi alguém de uma igreja? Ele é presidente, fundador, representante legal, apóstolo, pastor, doutor. Tudo. Fundador, representante legal, visionário, apóstolo, evangelista internacional, mas tudo é ele. Papá, mesmo quando chamamos nossos pastores de pai, tenhamos cuidado, saibamos enquadrar isso. Não é mal, mas que tipo de pai? A igreja que Angola precisa. E Deus, quando ouviu isso, ele disse o que? Continua. E disse o Senhor em seu coração. Nós paramos aí. Disse o Senhor em seu coração. Disse o que? Terminamos nas reações de Deus, são consequências. Disse o que?
Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Espera ainda. Para aí, não. Fixa-te bem aí. Porque não voltarei mais a... A atitude de Noé evitou o quê? O futuro. Amém. O futuro. Mas Nimrod também queria evitar o futuro. Mas os caminhos são de... Noé querendo evitar o futuro dilúvio agradou o coração. Nimrod querendo evitar o futuro dilúvio construiu o quê? E Deus reagiu positivamente ou negativamente na atitude de Noé. Na atitude de Noé. Amém. Disse: nunca mais vou mergulhar o mundo no... A salvação garantida. Continua. Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Nunca mais. Continua. Enquanto a terra durar, sementeira e seca, e frio e calor, e verão e inverno, dia e noite, não cessarão a palavra do Senhor. Nunca vai cessar. Nunca. Mas vê a reação de Deus na construção de Nimrod. Quando Deus olhou e disse: já se tornaram poderosos. Deus reconheceu o poder deles. São poderosos. Não brinque, são poderosos. Até Deus disse: tudo que eles quiserem conseguirão realizar. Nada vai lhes impedir. Mas Deus disse: vamos, confundamos a sua... E Deus os dispersou da face da terra. Agora imagine, irmão. Qual é o interesse de edificarmos uma coisa que as pessoas, quando chega, olha, abre a boca? Não, é magnífico. Deus amanhã virá destruir do que aquela coisa que tocou o coração de Deus. Há igrejas que Angola não deve aceitar, que amanhã o Senhor virá, mas aos olhos dos homens é uma obra e poderoso. Tem lá generais, tem lá ministros, tem lá tudo. Só basta ver os jipes que param à frente da igreja. Mas é algo que amanhã Deus fará o quê? Deus não reconheceu o seu poder, mas é um poder destrutivo. Não atira numa igreja só por causa do aspecto. Procura a igreja que sabe edificar que sabe enviar aroma a quem? Toca o coração de quem? Quando aquilo sobe, Deus liberta. Quando sobe, Deus cura. Quando sobe, Deus abençoe. Quando sobe, Deus se levanta do seu trono. Isso é demais. Isso é demais. Está a sair aonde? No Palanca. Em que rua? Rua K. E quando Deus se levanta do trono, é para abençoar. Edifiquemos para Deus. Um pormenor que não posso me esquecer. Não começou a edificar a sua própria. Saiu da arca, começou a fazer o quê?
Assou a sua carne para comer. Cortou a carne para quem? Ele não tinha nada. Eu não tenho nada a dar a Deus. Mas pegou mesmo nos animais puros que estavam lá. É a única coisa que ele tinha. Doou. Não diga que eu não tenho nada para dar. Todos nós temos alguma coisa para dar. Amen, amen, amen. Tens os seus joelhos. Tu tens os teus joelhos. Tu tens a sua voz. Tens a sua boca. Tu tens as suas mãos. Tem o teu tempo. Tem o teu dinheiro. Tem tudo isso. Essa igreja. Não, isso. A casa do seu sonho será sua. Receba o casamento. Recebe. E Deus não recebe nada. O culto não é para receber. Nós viemos no culto para dar. E quando se dá, quando toca o coração de Deus, quando Deus se levanta, Ele esquece a medida. Ele esquece a medida. Ele derrama, fica cheio. Ele continua a derramar até transbordar. Fala naquele que está ao teu lado. Deixa de chorar. Ele fala, edifica o altar, pá. Põe pá no fim, ele fala. Não, ele não fez, ele nem te ligou. Pode repetir, deixa de chorar. Fala com ele. Continua. Continue. Edifica o altar. Edifica tu belo. Acrescenta pá no fim. Me fala. Deixa de. Edifica o altar, pá. Edifica o altar, pá. Edifica o quê? Edifica o quê? A sua roupa nova que trouxeste de Portugal, nós não precisamos disso. Altar. O cheiro do teu perfume, nós não precisamos disso. Nós queremos o quê? Fala, pastor. Pastor. Nos leva no altar. Nós queremos o quê? Quando os profetas de Baal foram derrotados, quando apareceu Elias para invocar o fogo caiu. Elias começou com quem? Edificou primeiro. Quando o altar é edificado, o fogo sobe. Quando o altar é edificado, a chuva cai. Quando o altar não é edificado, são as torres de Babel. Quando Deus olha, sente-se. Sente-se. Igreja não. Angola não precisa da igreja que ameaça a soberania. Amém. Tomando o seu. Mas Angola precisa da igreja que edifica o altar. Amém. E faz subir cheio. Amém. Amém. Angolesa na poça. E igreja que que Deus ricamente vos possa abençoar. Espero que altares e altares se edificam aqui. Além do altar comum. Além do altar comum, há altares individuais.
Será que nós, est-ce que biso, durante 2 minutos, 3 minutos, pendant 2 minutes, 3 minutes, será que podemos levantar constrói um altar aqui? Est-ce que Usa a sua bateria agora para construir altar. Usa a sua guitarra para construir altar. E nós podemos usar as nossas mãos para construirmos altar. Eu não sou músico. Olha, ele está aqui. Ele está aqui. Faça subir agora aroma da sua boca. Faça subir aroma perante o trono de Deus. Vamos tocar. Vamos tocar o coração de Deus. Vamos lá. Oh, eu sempre adorarei aquele que criou os céus e a terra, Yahweh. Seu nome eu sempre adorarei. Cantar o nome de Jesus. O nome de Jesus. Eu sempre adorarei o nome de Jesus. Eu sempre adorarei. De dia, de noite, seja onde quer que for, o seu nome eu sempre adorarei. Adora conosco o nome de Jesus, bababocha. O nome de Jesus, eu sempre adorarei. O nome de Jesus, eu sempre adorarei. De dia, de noite, seja onde quer que for, seu nome eu sempre adorarei. O nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, eu sempre adorarei. O nome de Jesus, eu sempre adorarei. De dia, de noite, seja onde quer que for, seu nome eu sempre adorarei. O nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, eu sempre adorarei. O nome de Jesus, eu sempre adorarei. De dia, de noite, seja onde quer que for, seu nome eu sempre adorarei. Levanta a tua mão direita e acompanha a última oração. Deus Santo, te bendizemos, Senhor, nesta manhã, porque na verdade ouvimos a tua voz, ouvimos a sua palavra. A sua palavra é espírito e a vida. Senhor, deixa com que a vida que entrou nesta manhã permaneça em cada um de nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu declaro a bênção do Senhor te acompanhe, e que Deus te abençoe e te proteja, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Todos nós, como uma pessoa, digamos: obrigado, Senhor Jesus. Seja louvado, Senhor Jesus. Amém.
Chuva de palma para Jesus. Que Deus te abençoe e te proteja. Bom apetite no almoço. Se encontramos amanhã, segunda-feira. Olha, fomos abençoados nesta manhã. Mas aquilo que Deus colocou na sua mão, temos aqui o cesto para abençoar aquele que ouvia a palavra do Senhor. Se a vida entrou, amado, não sai desse jeito. Mas coloca alguma coisa no cesto para abençoar o pregador. Quem é altar? Nesta manhã tem que fazer esse trabalho.